apostem na inteligência delas. Foi mais ou menos isso o conselho do médico para o conforto da grande família que respirou aliviado. Uma resposta salvadora da medicina que nos deu muito compromisso e muita responsabilidade vida afora. Tínhamos que dar certo, já estava prescrito. Anãs, pederastas, o que fosse. Queríamos nos expressar e desvendar o que estava lá fora, com tudo que poderia ter de misterioso, maravilhoso, bonito, doente, triste ou sombrio. E desvendamos. Eu não gostaria que me tivessem negado o direito à vida. O que é ser normal? Que poder têm os ditos normais? Até o de decidir sobre o destino dos que chamam de anormais. Eu não quero ser normal. Eu gosto de viver. Eu não troco minha vida pela de outro. E vejo nisso tudo porque o autoritarismo me amedronta. É porque ele me condena à não existência. O que me faz sofrer não é o nanismo, é a condenação que vem de outros. Se alguém não consegue me ver como adulta, lixe-se. Esses são trechos do livro E Fomos Ser Ghost na Vida, um livro da Lelei Teixeira. A Lelei, ela é uma mulher incrível, ela é uma jornalista, ela é uma guerreira, enfim, em diversos âmbitos, né? Eu conheci ela pessoalmente, ela não deve lembrar de mim, mas eu conheci ela em um evento. E ela traz essa história dela e da Marlene, que é a irmã dela. Ambas têm nanismo, a Marlene já partiu. E elas foram parceiras de vida de uma forma muito bonita, de uma forma muito companheira mesmo, né? Então as duas tinham essa questão de serem anãs dentro de uma família em que não tinha nenhum anão. E elas foram parceiras a partir de um dado momento e foram desbravar o mundo. Acho que isso é muito bonito. Ela conta nesse livro a história delas duas, desde o nascimento lá no interior do Rio Grande do Sul. Eu nem imagino o que é ter uma diferença como o nanismo numa cidade tão pequena como Jaquirana. E elas desbravaram, elas foram estudar na capital e elas, enfim, a Marlene foi professora universitária, elas tiveram uma vida incrível, né? A Lelei tá aqui para contar essa história toda. Eu gosto muito desde o título, né? Do Fomos Ser Ghost, né? Fomos ser tortos na vida. Essa referência tão bonita, tão poética. E ela traz um dia a dia que muitas vezes a gente não imagina, né? O nanismo é uma diferença significativa que as pessoas costumam tratar muito como uma anormalidade. Tratam as pessoas anãs como se fossem sempre crianças, isso deve ser uma coisa horrível, fora que o mundo não é acessível para nenhuma diferença física, e para o nanismo menos ainda, né? Então uma das coisas que ela traz, assim, é bem verdade, as crianças não são seres dignos, né? Porque eles não podem fazer nada, porque o mundo não é feito para pessoas com uma estatura mais baixa, nem para pessoas anãs, nem para crianças. Então o quanto a gente... isso me faz pensar, tendo um filho pequeno, né? O quanto a gente não dá autonomia para as pessoas por conta do tamanho delas. A Lelei conta uma história muito rica também, né? Quem é de Porto Alegre, da região, vai ver alguns nomes assim muito conhecidos, né? Dessa trajetória. Ela tem uma questão eu encaro isso como um reconhecimento, assim. Ela traz os nomes das pessoas a quem ela conta as histórias. Então tem nome, tem sobrenome, tem um apelido, e a gente vai caminhando, né, por esse trilhar da história dela, trazendo essas pessoas junto, trazendo esses amigos, trazendo essa família de amigos que elas fizeram de uma forma tão bonita e tão carinhosa ao longo da vida delas. Eu acho que uma das coisas que mais me marcou no livro foi muito isso, né, de o quanto a gente não tá sozinho quando a gente vai fazendo amigos no nosso caminhar, o quanto a gente pode ter família no mundo inteiro, o quanto a gente coexiste, né? A gente existe junto com os outros, a gente não existe sozinho. E acho que é isso que a Lelei traz bastante no livro.
Eu ri, eu chorei, eu fiquei brava em algumas partes, né? Quando ela conta algumas histórias de preconceito muito tristes, muito pesadas, algumas histórias de trabalho que eu me identifiquei muito. Eu acho que é um livro pulsante, né? Pulsa a vida das páginas desse livro. Ela traz, assim, com uma honestidade muito grande várias questões. Então eu descobri, por exemplo, com o livro, que ela só foi falar sobre o nanismo mais publicamente, politicamente, muito recentemente. E eu fiquei muito feliz, até eu marquei com outra cor, meus marcadores. Eu marquei aqui o dia em que eu conheci a Lelei, que foi no dia 27 de julho de 2011, no seminário MID Deficiência na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Eu fui participar desse evento, fui assistir esse evento. Tenho vários amigos com deficiência que estavam organizando o evento e eu vi a fala da Lelei. A Marlene estava sentada assistindo, eu vi o quanto a Marlene se emocionou nesse dia, o quanto a Lelei se emocionou, o quanto todo mundo que estava presente se emocionou com a fala dela, porque realmente foi uma fala muito potente, muito instigadora de mudanças, né? Foi muito bonito. E ela, como jornalista, falando de mídia e deficiência, trazia umas questões que eu usei na minha dissertação de mestrado. Nunca contei pra Lelei, mas assim, foi muito importante para mim esse momento. Quando eu estava ali acabando já o mestrado, estudando a deficiência na mídia, ouvi ela e ouvi todas aquelas pessoas que estavam nesse seminário. Me diverti muito com as viagens delas. Então tem uma viagem que ela conta quando elas foram para Cuba, para Havana, e passearam, e é engraçado porque elas passearam por vários lugares que eu estive quando eu fui para Cuba, então eu pude reviver um pouquinho de algumas viagens, foi muito bacana, foi muito gostoso. Eu me senti andando com a Lelei, né, por aí, pelo mundo afora. Eu chorei muito quando, né, a Marlene estava partindo, o quanto a gente vai sentindo. Alguns amigos quando partiram também, né, porque quando alguém que a gente ama muito parte, a gente leva um pedacinho da gente, né, mas também deixa sempre com a gente. Isso a gente vê muito aqui no Fomos Ser Goste na Vida. Eu acompanhava as crônicas da Lelei no Sul 21 já, no blog dela lá. Gostei muito de relê-las aqui no final do livro. Ela traz, além de ter a parte autobiográfica, né, tem as crônicas dela no Sul 21. Então, reli algumas, marquei algumas coisas aqui que foram muito interessantes quando eu li lá atrás e agora lendo de novo. E eu acho muito legal, Lelei, que você, né, que a Lelei, se ela puder ver esse vídeo algum dia, que ela tenha colocado isso num papel, né? Que bom que esse sonho teu e da Marlene de colocar as histórias de vocês no papel virou realidade. Fico muito feliz de ter esse livro na mão, e quando acabar a pandemia eu volto a Porto Alegre para pedir um autógrafo teu. Aqui em casa todo mundo já leu o livro, tá todo mundo querendo muito te conhecer. Eu acho que é impossível não querer te dar um abraço depois de ler esse livro. Então sinta o nosso abraço virtual. E uma questão bem importante, no final, esse livro eu comprei antes da mudança, e quando eu cheguei foi a primeira coisa que eu tirei da mala, porque eu queria ler. E aí no final do livro aqui, lá na orelha, tem uma fotinho da Lelei e da Marlene no Jardim dos Anões em Salzburg, numa viagem que elas fizeram em 1994. E aí o Francisco, mexendo no livro, ele tem um primor também editorial, parabéns editor, ele tem um primor editorial, assim. E o Francisco pegou porque ele gostou de ver as imagens. E aí ele olhou essa aqui, e aí redesenhou essa aqui, aí depois ele pegou esse lado aqui, adorou, que tem caveira, né, ele ama caveira. E aí ele perguntou por que elas eram pequenas. E aí eu comentei com ele, eu digo, elas são anãs. Aí ele me perguntou, mas o que é anão, mãe? Aí eu expliquei, anão é uma pessoa que tem baixa estatura. Daí ele perguntou pra mim assim, elas são crianças? Se não, filho, tem pessoas que são adultas e que ficam nessa estatura e tem outras condições junto com o nanismo, filho. Aí ele, eu quero conhecer uma pessoa anã, mamãe. Aí eu falei, não, um dia a gente vai conhecer, filho. Infelizmente a gente não vê muitas pessoas anãs na rua e a gente convive pouco. Nesse momento eu me dei conta que a gente convive realmente muito pouco com pessoas anãs. E eu acredito que isso tenha muito a ver com a falta de acessibilidade,
com a falta de inclusão, com a falta de lugares realmente que se compartilhem, se comunguem dessa questão de vivermos todos em conjunto. Ah, e tem mais uma questão. A Lele tem um gosto musical e artístico incrível de gostoso. Então, cada peça que ela cita aqui, cada música, cada lembrança que ela traz de obras de arte, de exposições, eu revisitava isso no Google, eu escutei as músicas. Então, assim, é um livro pra gente realmente saborear. É um livro pra gente ir lendo e saboreando aos poucos e pegando aos poucos essa história de vida e trazendo pra gente, pro nosso dia a dia. É um livro gostoso de ler, ele é uma leitura leve, super rápida, assim, ela escreve de uma forma muito fácil, muito gostosa de ler, então não é aquele livro difícil de ler. Para dias tão difíceis, dias tão pesados que a gente está vivendo, vale a pena ler a Lele, vale a pena ler a história dela, da Marlene, de tanta gente que ela carrega nessas páginas aqui, que esse amor é tão bonito. E vale a pena também porque é uma história de luta em muitos momentos, né? A Lele e a Marlene sempre tiveram uma questão política bem importante e eu acho que nesse momento a gente também está precisando um pouco disso, muito disso. Tá bem? Então a dica do Pílulas dessa semana é E Fome Ser Goste na Vida, da Lele Teixeira, que é da editora Publicato de Porto Alegre. Eu descobri esse livro, eu não sabia onde comprar, eu liguei para Publicato e aí eles me enviaram rapidamente, então eles atendem super rápido também. Se vocês não acharem aí, liguem para Publicato que eles mandam pelo correio, tá bem? Beijo, gente!